Olá, alunos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os exercícios de química da nossa segunda série. Por quê? A teoria, agora vamos ver como que isso funciona. Vamos começar aqui com um pouquinho de titulação. Eu trouxe um exercício do Enem, um exercício que você tem que ler e identificar como é que você resolve. Como que nós sabemos que é a titulação? Já aqui no texto. Vamos ler aqui, Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebidas é a acidez total, expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas da polpa de fruta. Pessoal, na tabela está escrito, valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico, gramas de ácido por 100 gramas de amostra ou polpa de fruta, fica a teu critério. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Vamos lembrar do primeiro ano aqui, Hidrogênios ionizáveis é o H+, ele tem 3 H+. É um ácido triprótico. E a massa molar dele, 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Temos a acerola, o caju, o cupuaçu, aqui a graviola e o maracujá. Vamos ver aqui, o grosso do texto está no próximo parágrafo. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No processo, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas de uma amostra, que pode ser polpa, e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada. Pessoal, palavra-chave, titulada. Titulada é titulação. Então nós vamos ver agora como proceder e resolver esse exercício. Uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, esta é a concentração conhecida, esse é o que está na bureta, necessariamente a concentração conhecida pode ser de base, pode ser da base NaOH, pode ser qualquer base, nesse caso hidróxido de sódio, pode ser qualquer outra substância, em que se consumiram 24 mililitros dessa solução básica, que nós chamamos de titulante. Então a polpa é o titulado, que é o ácido cítrico, o titulante, que é a concentração conhecida, necessariamente é o NaOH. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser qual? Letra A, apenas caju. Letra B, apenas maracujá. Caju e graviola, acerola e cupuaçu, cupuaçu e graviola. Pessoal, no próximo slide, nós vamos ver aqui como calcular isso. Vamos começar de trás para frente. Como você já leu o texto, sabe os passos? Primeiro, para hidróxido de sódio, que é o titulante. Próxima imagem aqui nós vamos ver. Lembre-se, 24 mililitros de base. É a mesma coisa que 0,024 litros ou 2,410 a menos 3 litros. No próximo detalhe aqui, agora pela concentração conhecida, nós temos 0,01 mol de NaOH em 1 litro. Isso foi dado a vocês. O que nós vamos fazer? Vamos pegar este volume em litros. Olha só, vamos pegar este volume em litros e necessariamente calcular quantos mols de NaOH nós temos. Eu usei aqui a potência. Se você quiser usar 0,024 litros, fica a teu critério. Os resultados são os mesmos. Eu uso a potência por quê? Porque 2410 a menos 3 vezes 0,01 vai me dar 2,410 elevado a menos 4 mols de base. Então, encontramos a quantidade de matéria de base. Veja, é de trás para frente. Vocês perceberam, né? Eu peguei os últimos dados e agora eu vou começar a olhar o ácido cítrico. Vamos parar aqui um pouquinho e prestar atenção. Ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Está no texto. Você leu no seu primeiro parágrafo, ele era um ácido triprótico. Logo temos que 1 mol de ácido cítrico equivale a 3 mols de H+. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. No próximo detalhe aqui, calma, muita calma. Reação de neutralização total. É uma reação ácido-base. Eu vou pegar 1 mol de H+, 1 mol de OH- que dá água. Ou seja, isso nós já sabemos, é uma neutralização. Logo, nós temos o quê? Que 1 mol de ácido cítrico, lembrando que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Presta atenção. 1 H+, 1 OH-, uma água. Agora veja, 1 mol de ácido cítrico tem 3 H+, então eu preciso de 3 OH-,
que é o 3OH- da base, para dar 3 mols de água. Contudo, nós temos que na próxima imagem nós calculamos aqui, ó, 1 mol de ácido cítrico precisa de 3 mols de NaOH. Por quê? Ele tem 3H+, logo eu preciso de 3OH-. Portanto, nós vamos pegar a quantidade de base que foi calculada, 2,410 elevado a menos 5 mols de NaOH, e necessariamente nós vamos calcular agora como que nós calculamos a quantidade de ácido. É só você fazer a regrinha de 3. 2,410 elevado a menos 5 vezes 1, divididos por 3 vai te dar 810 elevado a menos 5. Aliás, aqui não é 10 a menos 5, né? Nós colocamos aqui 10 a menos 4, passou despercebido aqui, mas é 10 a menos 4. É o valor anterior. E automaticamente nós vamos produzir uma quantidade de ácido que é de 810 elevado a menos 5 mols de ácido. No próximo slide, nós vamos ver agora para o ácido cítrico. Então, de novo, pegamos a base, neutralizamos e agora é para o ácido. Vamos prestar atenção aqui. No texto está escrito que 1 mol de ácido, que é a quantidade de matéria ácido cítrico, tem 192 gramas. Isso foi dado. Nós encontramos 810 elevado a menos 5 mols de ácido, que foi encontrado na titulação. Nós colocamos a base e determinamos a quantidade em mols de base. Achamos quantos mols de ácido e agora nós vamos achar a massa de ácido. E a massa de ácido, você faz a regrinha de 3. Aqui o W vezes 1 é W, 8, 10 menos 5 vezes 192 te dá 1, eu coloquei 3 casos, pois a vírgula você pode usar apenas uma se quiser. 10 a menos 2 gramas de ácido cítrico. Olha como no próximo detalhe. Finalmente temos que... Gente, ele disse no texto que a amostra tinha 2,2 gramas, ou seja, a polpa da fruta. E nós encontramos isso de ácido. Foi encontrado uma massa de ácido. Mas na tabela está escrito que é 100 gramas de amostra. E aí o que nós fazemos? O seguinte, 2,2 gramas de amostra equivale a 1,5, diria que 10 a menos 2 gramas de ácido cítrico. Em 100 gramas da amostra, T. Agora, finalmente, nós temos no próximo detalhe que o T vale 0,7 gramas de ácido cítrico para cada 100 gramas de amostra. Agora vamos para a tabela. Na tabela, ele diz que o valor é mínimo de acidez. Mínimo. Quais são os valores que são menores que 0,7 na tabela? Se você olhar na tabela, só temos 2 valores, que é o caju e a graviola. Portanto, nós temos a letra C desse exercício como verdadeira. Um exercício longo, difícil, mas é um exercício do Enem. Pessoal, então marcamos letra C, espero que tenham aproveitado esse detalhezinho da titulação. No próximo exercício, nós temos um exercício... Aqui, ó, a letra C, como eu havia dito, né? É caju ou graviola. Nós vamos fazer um exercício agora que é sobre pressão de vapor, volatilidade e esses detalhezinhos que entram aí nas propriedades das soluções. Esse é um exercício um pouco mais fácil. Essa parte da matéria é uma parte mais tranquila. E veja, nós vamos olhar aqui os gráficos e analisar item a item aqui para que você entenda com detalhes. Vamos lá. Da Federal do Rio Grande do Sul diz o seguinte: observe o gráfico abaixo referente à pressão de vapor de 2 líquidos A e B em função da temperatura. Nós temos um líquido que aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor, aumenta a temperatura do líquido B, aumenta a pressão de vapor. Agora veja, considere as afirmações. O líquido B é mais volátil que o líquido A. A temperatura de ebulição de B, a uma dada pressão, será maior que a de A. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com o seu vapor, é a definição de pressão de vapor, terá mais moléculas de vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com o seu vapor, pressão de vapor, definição, na mesma temperatura. Aí ele pergunta, apenas a 1 é verdadeira? Apenas a 2? Apenas a 3? 2 e 3? Ou 1, 2 e 3 são verdadeiras? No próximo slide vamos analisar a primeira. Veja, o líquido B é mais volátil que o líquido A. Falsa. Primeiro, o que é volátil? Volátil evapora com facilidade. Eu vou usar 2 exemplos aqui. Entre a água e a acetona, por exemplo. Quem evapora mais rápido? A acetona. Por quê? A acetona ela é mais volátil. Ela evapora mais que a água. Se você pegar um frasquinho de acetona e um frasquinho de água, a acetona evapora muito rápido. Etanol e água. O etanol é mais volátil. Essa é a ideia de volatilidade. Evapora com facilidade. Agora veja, por que o líquido A ele não é mais volátil, ou o líquido B é mais volátil do que o líquido A? É falso. Veja bem, a mesma temperatura, eu peguei uma temperatura qualquer aqui, meus caros, uma temperatura qualquer, a pressão de vapor do líquido B
e a pressão de vapor do líquido A. Note, isso eu sei que não existem dados no gráfico, mas a pressão de vapor do líquido B, ela é menor do que a pressão de vapor do líquido A. Ou seja, o líquido A tem mais vapor. Se ele tem mais vapor, quem é mais volátil é o líquido A. Então o líquido A é mais volátil que o líquido B, por isso que ela é falsa. No próximo slide vamos ver a 2. Temperatura de ebulição de B a uma dada pressão, será maior que a de A. Verdadeira. Gente, eu peguei uma pressão qualquer. Peguei esta pressão. Note que se você pegar esta pressão, eu tenho uma temperatura aqui e uma temperatura aqui. Agora, se vocês concordam comigo que o ponto de ebulição de B, que é esta temperatura, é maior do que essa temperatura. Óbvio, né? Se você observar que daqui a zero eu tenho valores infinitos para lá, com certeza esta temperatura de B, ela é maior que a temperatura de A. Então significa o quê? Que o ponto de ebulição de B é maior que o ponto de ebulição de A. Por isso ela é verdadeira. Então você traça para uma mesma pressão, e aí você faz duas extrapolações aqui no eixo do X e encontra as duas temperaturas. Estas temperaturas são os pontos de ebulição e claro que B é maior do que A, portanto verdadeira. No próximo slide nós vamos ver o 3. Esse texto está um pouco confuso, gente, mas é uma confusão que pode ser tirada da seguinte forma. Um recipiente contendo somente o líquido A e um recipiente contendo somente o líquido B. Aí ele diz assim, ó, em equilíbrio com o seu vapor, ele está falando o seguinte, que o A e o B, dois recipientes iguais com as mesmas quantidades de líquido A e líquido B. O que acontece? O líquido está em equilíbrio com o seu vapor, é isso que você vai observar. E aí o que acontece? Nós temos o líquido A e o líquido B, e aí o que nós vamos observar? Para uma mesma temperatura. Para uma mesma temperatura. Gente, a pressão de vapor de A, ela é maior que a pressão de vapor de B. Logo, se você tem maior pressão de vapor de A e maior do que B, porque A é maior do que B, nitidamente tirado aqui, nós temos mais vapor de A e menos vapor de B. Aí ele diz, um recipiente contendo somente o líquido A, em equilíbrio com o seu vapor, terá mais moléculas na fase de vapor do que o mesmo recipiente contendo o líquido B. Sim, porque eu tenho mais vapor de A. Então, corretas são apenas, no próximo slide aqui, nós vamos ver que as corretas são apenas as alternativas 2 e 3, o que dá lá a alternativa letra D para o exercício. Um último exercício aqui para você tirar suas dúvidas é um gráfico que mostra a variação de pressão de vapor de umas substâncias. Ele diz que dá em milímetros de mercúrio em relação à temperatura T em graus Celsius. Gente, aqui ele te dá as pressões de vapor e te dá necessariamente as temperaturas. Aqui nós vamos fazer um exercício um pouco mental. É um exercício onde eu vou mostrar nos gráficos como que nós devemos analisar. Lá eu coloquei linhas para que você entenda. Aqui a gente vai resolver utilizando o método extrapolação cartesiana. Veja só, letra A. A substância 1 apresenta maior pressão de vapor que a substância 3. A letra B. A temperatura de ebulição da substância 4 é menor que a temperatura de ebulição da substância 2. Letra C. A substância 2 é a mais volátil. Letra D. A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a sua pressão de vapor. Letra E. Na temperatura ambiente, a substância 1 é a mais volátil. No próximo slide, nós vamos analisar aqui com detalhes. Está o gráfico aqui. Próxima imagem. A substância 1 apresenta maior pressão de vapor que a substância 3. Gente, substância 1. Está aqui a substância 1, está aqui a substância 3. Pega uma mesma temperatura, por exemplo, esta temperatura de 80 aqui, ó. Gente, olha só, a pressão de vapor de 3 é aproximadamente 1000. A pressão de vapor de 1 é aproximadamente aqui, ó, um pouquinho menos que 500. Com certeza a pressão de vapor de 3 é maior que a pressão de vapor de 1. Então a substância 1 apresenta maior pressão de vapor? Não, gente, é a substância 3. Por isso a alternativa falsa. Na letra B, que é a nossa próxima figura, a temperatura de ebulição da substância 4 é menor que a temperatura de ebulição da substância 2. Substância 4 e substância 2. Vamos pegar uma mesma pressão. Olha só, vamos pegar uma pressão qualquer aqui, por exemplo, 1500. Substância 2 e substância 4. Olha só, gente, se você pegar 1500, vai dar aqui aproximadamente 30.
Se você pegar 1.500 aqui na 4, vai te dar aproximadamente aqui 60 e alguma coisinha, 65, por exemplo. Então, a temperatura de ebulição de substância 4, ela é menor? Não, ela é maior. Aqui para 1.500, pode pegar qualquer pressão, gente. Eu peguei 1.500. Para 1.500, aqui ela será por volta de 60 e alguma coisinha. Para 1.500 aqui no 2, ela será por volta de 30. Então é falsa a alternativa, porque ele disse que 4 é maior do que 2, e não o contrário. Na letra C, que é a nossa próxima figurinha aqui, ó, a substância 2 é a mais volátil. Por que ela é verdadeira? Gente, olha só, pega a mesma temperatura. Pega essa temperatura aqui de 20, ó, olha só. Pega de 20 aqui. Veja a substância 2. Não é ela que tem a maior pressão de vapor? Por volta aqui de mais ou menos uns 800 milímetros de mercúrio. Se ela tem a maior pressão de vapor, ela tem mais vapor, é a mais volátil. Logo, quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. Logo, essa alternativa é verdadeira. Vamos ver a letra D, que é a nossa próxima aqui, ó. A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura. Fato. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Daí ele diz assim, ó, quanto maior a temperatura, menor a sua pressão de vapor. Isso é um insulto à nossa inteligência. Isso é falso, né? O próprio gráfico já diz que o aumento da temperatura, ele aumenta a pressão de vapor. E a última, letra E. Na temperatura ambiente, a substância 1 é a mais volátil. Gente, a temperatura ambiente é 25 graus. Tá aqui, ó. 25 graus tá mais ou menos aqui assim. Ele disse que a substância 1 é a mais volátil. Gente, aqui é 25 graus, a substância 1 é a menos volátil porque ela tem a menor temperatura ou melhor, a menor pressão de vapor. Olha só, a 25 aqui, ó. Nós temos a 2 aproximadamente 1.500 milímetros de mercúrio. Logo, esta temperatura ambiente me dá que a 2 é a substância mais volátil e não a substância 1. Pessoal, espero que tenham aproveitado essa aula. É claro que são 3 exercícios clássicos, mas que ajudam vocês aí. Um abraço e até a próxima.